Olá, pessoal, tudo bem? Conseguem nos ouvir? Se vocês conseguem, pessoal, no bate-papo, que é o último, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Assim como a Gabriele pediu, gostaria que vocês, ali no espaço do bate-papo, já se comuniquem conosco. Vamos ver se vocês estão nos ouvindo bem, estão visualizando aí o material. Vocês podem contar também de onde são, né? Que curso estão fazendo na graduação. Em instantes, nós iniciaremos oficialmente aqui a nossa atividade. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Dentro de alguns instantes aí, 2 minutinhos, nós estaremos iniciando oficialmente aqui esse nosso momento. Então, hoje com uma nova plataforma, não sei quem de vocês já estava habituado a acompanhar os outros webinars, pode nos sinalizar. Quem está chegando aqui hoje também pela primeira vez? Dentro de alguns instantes aí, 2 minutinhos, nós estaremos iniciando. Muito bem, então vamos lá. Vamos conversar sobre entrevista de emprego. Então, deixa eu me apresentar inicialmente para vocês. Eu sou a Luciane Linden, sou consultora de carreira pela Simplist e venho aqui hoje, né, conversar com vocês. A Simplist é uma empresa global, né, e que tem essa atuação internacional e também aqui no Brasil e que dá todo um suporte de carreira
E então, o objetivo hoje é estar conversando com vocês, trazendo algumas novidades, alguns insights em relação a processos de seleção, especialmente entrevistas, né? Já apresentando um roteiro inicial para vocês, para que vocês estejam a par do que a gente vai conversar. Nós vamos falar tanto de entrevistas coletivas quanto entrevistas individuais, possíveis perguntas que vão aparecer nesse momento de seleção e também vamos conversar então como que alternativas, como se preparar para esse momento tão importante. Também vamos falar de entrevista online, que é uma modalidade agora muito pertinente para esse momento e que certamente está alcançando aí proporções maiores e vai seguir por um tempo e talvez até depois se perceba que de fato é uma alternativa interessante, assim como algumas grandes organizações já vinham fazendo anteriormente a esse momento aí de pandemia, tá bem? Bom, eu quero então trazer para vocês alguns dados um pouco mais técnicos aqui, que vocês podem escrever no nosso bate-papo. Eu tenho aqui a minha colega, que é a Gabriele, que vai estar trazendo algumas perguntas que vocês sinalizarem ao longo, então, da aula. E eu também tenho algumas perguntas para vocês, certo? Então, na sequência, a gente também vai fazer aí essa interação, tá bem? Muito bem, então eu vou ir trazendo os conteúdos e na sequência a Gabriele então vai trazer algumas perguntas aí relacionadas com o que nós estamos conversando. Fiquem à vontade para escrever aí nos comentários, dar algum feedback também, se está fazendo sentido o que nós vamos conversando. Ok, então vamos lá. Bem, pessoal, então, primeiro ponto, né? Imagino que vocês já tenham participado de alguma entrevista, talvez não todos, e é nesse sentido, então, que eu já peço para a Gabriele colocar aí para nós uma pergunta, né, que a gente elaborou, que é a pergunta de quantas entrevistas você já participou. Eu imagino que tem alguém aqui na nossa aula que não participou ainda de nenhum processo seletivo, né, de nenhuma entrevista. Algumas pessoas participaram de 0 a 10, de 1, né, na verdade, a 10 entrevistas, e outros de vocês já participaram, já perderam as contas, né, já participaram de muitos processos de seleção. Então, verifiquem aí, na sequência, à direita de vocês, e respondam essa pergunta aí. A gente quer fazer esse levantamento, para saber quantas entrevistas vocês, em média, aí já participaram, tá certo? Eu vou ficar monitorando aqui também pelo celular, alguma informação, caso, né, a equipe também traga alguma coisa aqui para mim, certo? Bem, pessoal, então, uma das coisas que principalmente atrapalha no processo seletivo é a insegurança do candidato, a ansiedade que toma conta e por conta disso o candidato ele é prejudicado, porque ele não consegue se expor da melhor forma, não consegue se mostrar. E aí, bem, se ele não consegue mostrar o seu potencial, o recrutador também não vai conseguir perceber. Ok, deixa eu só ver aqui que parece que a tela está aparecendo aí para vocês. Vamos lá. A ferramenta é nova, né? Então a gente está estreando hoje a ferramenta. Então eu peço desculpa até se em algum momento a gente tiver uma pequena falha técnica aqui, mas a gente está procurando fazer o melhor. Né? Até porque essa ferramenta aqui ela vai trazer muitas outras funções que vão ser importantes para as nossas aulas. Bem, então como eu ia dizendo, uma das coisas que mais atrapalha o candidato é a insegurança e a ansiedade. E por que isso acontece? Pela uma falta de preparação, muitas vezes, do candidato. Talvez vocês possam associar outras situações que já tiveram em momentos de algo que foi muito importante, por exemplo, um trabalho para apresentar na faculdade ou mesmo na escola, alguma reunião. Quando acontecem situações assim, especialmente situações em que nós estamos sendo avaliados, julgados, é mais comum
que nós tenhamos alguns comportamentos ligados a isto, a ansiedade e a insegurança. Então, o segredo para que a gente possa ter uma desenvoltura melhor é, de fato, a preparação. Então, saber que tipos de perguntas vão chegar, já fazer um ensaio mental anterior, enfim, pensar em que tipos de respostas que eu posso dar, porque certamente, se a pergunta me for feita na hora, talvez eu possa vir a me atrapalhar, caso eu ainda não tenha pensado naquela possível resposta. De repente eu demore um pouco mais. Então, se eu já imagino quais são as possíveis perguntas, isso vai facilitar a minha desenvoltura, inclusive o meu nível de segurança durante o processo de seleção, tá bem? Então, vamos lá. Alguns cuidados importantíssimos que são, né? Parece coisa básica, mas eu preciso falar disso para vocês. Primeiro, a gente precisa desligar o telefone celular, porque pode ser que ele toque, pode ser que toque o despertador, então ou a gente coloca em modo avião ou desliga o telefone para não correr o risco, né? Além disso, a pontualidade, ela é extremamente importante. Se essa entrevista acontecer de forma presencial, que você faça um deslocamento, já faça um cálculo do tempo que será envolvido no deslocamento e, inclusive, saia com antecedência, se organize, chegue um pouco antes, né? Claro que se você chegar lá para a entrevista 1 hora antes da entrevista, também vai soar um pouco esquisito e talvez vai denotar uma certa ansiedade da sua parte. Então, nesse caso, a gente fica esperando do lado de fora, né? Dá uma volta ali nos arredores e chega mais perto, assim, de faltar em 30 minutos, 20 minutos, tá bem? Ou ainda, enfim, chegando em tempo para estar ali no horário é suficiente. Claro que chegar alguns minutinhos antes é até tranquilizante para você, porque você não chega ali esbaforido, né, respirando de forma ofegante, mas consegue sentar, né, de alguma forma estar mais presente para aquele momento ali, mais concentrado também. Por isso é importante chegar uns minutos antes. A comunicação é fundamental que ela seja assertiva, e aí nós vamos ver algumas possíveis perguntas que vão aparecer na entrevista e que acredito que vão ser super úteis para vocês terem essa comunicação mais assertiva, tá bem? E a comunicação, ela não se refere somente à nossa linguagem verbal, mas principalmente também a toda a linguagem, ou seja, a nossa postura, né, a forma como que a gente se coloca, o nosso semblante também, né, durante a entrevista. Então, todo esse conjunto de elementos precisam ser bem orquestrados para que a gente passe a melhor impressão possível nesse tempo que nós teremos com o entrevistador. E o asseio pessoal, né, gente? Isso é fundamental que você tome cuidado, use, enfim, uma roupa que esteja adequada. E geralmente vem perguntas dos alunos quando a gente conversa sobre entrevista, né, ou mesmo nas consultorias de carreira, sobre qual a roupa adequada para utilizar naquele momento. Então, a dica que nós passamos para vocês, né, é que utilizem uma roupa no estilo da empresa que você está concorrendo à vaga, né? Também no estilo da vaga que você está concorrendo. Se eu vou concorrer a um processo de seleção que é para assistente administrativo, eu não vou ir com uma roupa super social, né? A não ser que essa empresa seja uma empresa que tem um uniforme muito social, e eu posso ter essa informação anterior, né? Se não, eu vou ir com uma calça jeans, né? De uma cor só, sem adereços, vou com uma blusa de uma cor só, né? Que seja mais clean, né? Ou ainda, os meninos podem usar uma camisa polo, por exemplo, ok? De sapato, a gente coloca as meninas um sapato, né, com um saltinho, ou mesmo uma sandália, uma bota. Os meninos pode ser um sapato, um sapatênis. A gente não costuma ir de tênis na entrevista, exceto que seja uma entrevista para uma área esportiva. Vamos supor que eu vou concorrer a vendedora numa loja de esportes. Bom, naturalmente que eu vou ir com
com uma roupa que esteja alinhada a isso, né? Então, nós conhecermos da realidade da empresa já nos dá grandes pistas sobre qual a vestimenta que será adotada naquele momento, tá certo? Gabi, não sei se o pessoal aí tem pergunta, né, já relacionada a isso. Se tiver, tu me sinaliza, tá bem? Oi, Lu, pessoal, tem sim, tá? Tem duas perguntas aqui que eu selecionei. Pessoal, se vocês tiverem outras perguntas, vão mandando no chat que eu vou selecionando algumas, tá? Porque são bastante participantes, tá? Perfeito. A Vitória perguntou o seguinte: gesticular muito durante a entrevista pega mal? Excelente pergunta, a Vitória, né? Gesticular muito, tá? Qual é a regra? Isso vale para qualquer tipo de comunicação, seja na entrevista ou em outras circunstâncias. Preferivelmente, nós fazemos a gesticulação entre o nosso pescoço e a nossa cintura, né? De forma alguma, a gente deveria fazer alguma gesticulação do pescoço para cima ou mesmo da cintura para baixo, tá? Mas, de qualquer forma, o excesso, ele sempre é ruim, né? A ausência e o excesso são ruins. Então, sempre o ideal é um equilíbrio. Então, eu não preciso entrar lá na entrevista, seja ela online ou seja ela presencial, eu vou ficar sempre na mesma posição e vou só respirar e pronto. Não, eu posso sim utilizar os meus braços de forma livre, né? Enfim, como você se sentir confortável. Mas também procurar não ficar em excesso. Em algum momento, repousar os seus braços, se a cadeira tiver encosto, você repousa os seus braços sobre o encosto, né? E eventualmente faz alguma articulação, que seja algo de forma espontânea, natural. Outra pergunta, Gabi? Sim, mais uma pergunta, tá? Cabelo colorido pode ser um problema durante a entrevista? É uma pergunta da Jade. Da Jade. Legal, Jade. Obrigada pela tua pergunta. Olha só, você entraste num ponto bem importante. O que que acontece? Cada candidato, ele deve fazer escolhas por empresas que estejam alinhadas com o seu estilo. Então, se eu gosto de cabelo colorido ou mesmo de tatuagem, já vou entrar em outros aspectos, piercing, ou mesmo, enfim, alguma forma de exposição que eu me sinta melhor, ou mesmo até a vestimenta, porque algumas pessoas preferem roupas mais confortáveis, né? Que sejam mais esportivas, por exemplo. Então, neste caso, é fundamental que você escolha alguma empresa que isso é um elemento que para eles também é indiferente. E a gente conhece muitas empresas, especialmente essas mais na linha inovadoras, que inclusive dão muita luz, né? Muita luz para uma questão de autenticidade. Então, quanto mais autêntico você for, melhor. Especialmente áreas da comunicação, elas também privilegiam isso, né? Ou mesmo algumas empresas que são mais inovadoras. Né? Empresas conservadoras, talvez tu poderia ter alguma dificuldade. Né? Então, talvez tu não vá mudar a cor do cabelo em virtude disso. Né? Porque, enfim, você vai deixar de fazer algo que está alinhado com aquilo que tu acredita, com o teu estilo de vida. Né? Então seria incoerente, não fechariam valores teus com os valores da organização, certo? Mas como eu disse, não sei se ficou claro, se for uma empresa mais conservadora, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Se vestir de acordo. Se for mais inovadora, ela já é mais desprendida dessas questões. Né? O que importa mesmo é a força de trabalho, é a intelectualidade, enfim, a entrega que o profissional vai fazer. Então, elas pouco se importam com esses outros aspectos, mas a gente precisa entender que ainda existem gestores e empresas que têm essa visão. Tá? Então, se você, em primeiro momento, começar a procurar, enfim, algumas vagas e tiver dificuldade, né, enfim, aí talvez tu tenhas que
rever. Mas se não, eu sempre sou favorável para que cada um de nós possa ser autêntico, possa ser do seu jeito e possa escolher locais que lhe aceitem daquele jeito que você prefere. Muito bem. Tem Então eu vou... bastante pergunta. Tem? Tá bom. Tem bastante, mas acho que tu pode ir tomando, eu vou selecionando uma, porque eu sei que tem vários pontos que tu vai trazer. Então, eu vou Isso. selecionando outras. O material, sim, então já sabe o que a gente vai conversar. Então, eu vou seguir aqui, na sequência a gente vai vendo outras perguntas aí, legal. Muito bem, então os meninos cuidem, aparem a barba, ajeitem o cabelo, né? As meninas, obviamente, também, só não tem a questão da barba, né? Mas as meninas podem usar uma maquiagem, que a maquiagem dá um semblante de mais saúde, né? E também ela pode disfarçar alguma olheira, né? Então, acho que sempre vale, mas claro que tem que fazer sentido para você, tá bem? Falando então um pouco da preparação anterior para a chegada no momento da entrevista. Procurem se organizar em relação à leitura do seu currículo, a fazer uma revisão desses pontos que eu trago aqui. Primeiro, como se deu a minha trajetória acadêmica na faculdade, em qual semestre que eu estou, que outros cursos complementares eu estou fazendo, já fiz algum curso técnico, enfim. Como se deu a minha trajetória profissional, quais foram as experiências que eu tive, que atividades que eu desempenhei, né? Então, na verdade, essas informações já estão lá no currículo, mas é legal que elas também estejam mentalmente para você, para que fique fácil de falar, porque geralmente o entrevistador ele vai te fazer a seguinte pergunta: Luciane, me conta um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, né? Por mais que ele tenha ali o currículo em mãos, inclusive a gente pode levar novamente o currículo para a entrevista, né? Se você achar interessante, mas como estou dizendo aqui para vocês, já faça esta revisão mental antes de ir para esse momento. Também busque investigar quais são as suas competências fundamentais, porque tem aquela famosa pergunta de quais são as suas principais competências, qualidades, tá bem? Então, saiba bem a respeito disso. Quais são as suas dificuldades também, depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, porque muitas pessoas têm dúvida quanto a estas respostas. Hobbies, que hobbies que você tem? Porque possivelmente vão te perguntar como que se dá a sua vida pessoal, com quem você mora, porque as empresas cada vez mais elas estão investigando o todo, não mais unicamente o lado profissional, o aspecto profissional, mas o indivíduo como um todo, porque ela vai estar contratando uma pessoa com tudo que vem na bagagem, certo? Embora, claro, ali na empresa vai ser usado a parte mais profissional, mas enfim, é uma pessoa que tem a sua personalidade, o seu jeito e que, enfim, as suas características também vão aparecer ali de alguma forma no trabalho. Planos que você tem para o futuro, de preferência que a empresa que você está participando do processo de seleção esteja nos seus planos futuros, que você possa falar dela, que você se imagina nela, já numa outra posição, talvez, né? Para que quem está te avaliando, o recrutador, ele possa perceber o quão você está interessado nessa oportunidade, ok? Vou seguir aqui, então, para a dinâmica coletiva, que geralmente, quando o processo ele é mais robusto, né, mais detalhado, existe essa etapa, que então você chama vários candidatos simultâneos, e a grande diferença desse momento, assim, qual é o objetivo principal desse momento? É conhecer os candidatos naquele mesmo instante e compará-los entre si, identificando as características que cada um tem e principalmente perceber como que a interação se dá quando são feitas atividades em grupo, quem é colaborativo, quem lidera o grupo, quando é solicitado para que alguém faça uma apresentação, quem se prontifica a falar em nome do grupo, ok? Quem é o primeiro a falar, o último a falar? Então, sempre dicas assim gerais em relação a processos coletivos.
Procure não ser sempre o primeiro, porque aí mostra essa questão da ansiedade, mas também não deixe para ser sempre o último. Procure estar ali entre o terceiro, quarto, né? Aí vai ter uma outra atividade que você pode falar primeiro, ou pode ser o oitavo a falar, por exemplo, ok? Algumas pessoas vão sempre deixando para o final, então parece que elas não têm tanta iniciativa, então vai mostrando um pouco das suas características, certo? E nesse momento da entrevista coletiva, como são apresentadas atividades aleatórias, trabalhos em grupo, resolução de case, você vai ter que ser espontâneo, não tem como disfarçar naquele momento. Uma coisa é na entrevista individual eu dizer que eu sou criativa. Outra é, durante a própria entrevista coletiva, eu me mostrar criativa numa atividade que que vai ser realizada, tá bem? Acho que fica entendido essa parte, pois se vocês têm alguma questão em relação a dinâmicas de grupo, especialmente. E tem aí também, depois a Gabi me traz, qual foi a resposta e como é que ficou os percentuais em relação à pergunta que a gente fez, não sei se o pessoal respondeu aí. Quem já participou de entrevista, quem não participou, como que ficou? Tem assim, Lu, a gente teve mais de 60% dos alunos, né, egressos que estão no webinar, já participaram de 1 ou 10 entrevistas. Olha só, 25% 60%. nenhuma. Isso é Tá. bem considerável. Uhum. Ok, 25% então não participou de nenhuma entrevista. Legal, então vocês já estão aprendendo como que vão fazer e certamente aqueles colegas que já participaram estão aí lembrando de algumas coisas que aconteceram durante as suas entrevistas e até eu imagino que quem já participou tenha percebido que a gente vai desenvolvendo habilidades. Então, de repente, a primeira entrevista ela vai ser um pouco mais desafiadora. A segunda entrevista, a tendência é que seja um pouco mais tranquila. Claro que sempre vai ser uma empresa diferente, vai ser uma vaga diferente. Então, de certo modo, sempre vai ter uma certa ansiedade, né? Uma preocupação, um receio, um medo. Isso faz parte, aquele friozinho na barriga. Nós não vamos conseguir tirar isso de vocês, tá? Isso, inclusive, é um elemento necessário, importante, ok? Mas claro que se essa ansiedade ela é muito exagerada, isso vai atrapalhar, porque vai deixar a pessoa nervosa, vai de repente ter um branco na hora, vai gaguejar, ou mesmo ficar corado, ok? Então a gente vai procurando minimizar, inclusive, o sofrimento gerado por esse momento avaliativo. Então, eu espero, né, ao final vocês também vão nos contar aqui se essas dicas, se essas orientações estão sendo importantes para vocês. Então, falando aqui das perguntas possíveis, depois que eu falar dessas 3, aí a gente vai para a sessão de perguntas aí com a Gabi, tá bom? Vamos fazer essa jogada. Eu trago algumas perguntas aqui, vocês trazem outras lá. Bem, uma delas, que é muito costumeira, é conte sobre a sua trajetória profissional. Me fala um pouco, ou se você ainda não teve, porque ainda não teve experiências de trabalho, vai contar sobre a sua vida acadêmica, né? Então, tem que cuidar para não se perder na hora de estar contando sobre a sua trajetória, porque talvez tenham muitos elementos para serem trazidos. Então, como eu disse antes, em casa já faz um exame mental do que eu poderia falar naquele momento, o que é mais pertinente, que recorte que eu posso fazer de cada momento da minha trajetória ali profissional ou mesmo acadêmica, né? Que talvez seja interessante trazer na entrevista, que vai ser bem percebido. Né, que eu desempenhava tais e tais atividades, que se relacionam com as atividades que vão ser necessárias para essa vaga, ok? Talvez algum resultado que você teve que foi expressivo naquela sua experiência, ou mesmo falando da área acadêmica, talvez você teve participação em um congresso, teve uma premiação, uma menção honrosa, certo?
você liderava um grupo de estudantes ou mesmo participou de algum projeto de implantação dentro de uma experiência que teve, ok? Então, você vai trazendo elementos, resultados, mostrando um pouco do seu jeito. Depois, segunda, conte algum resultado que teve em experiência anterior. Aí eu posso aprofundar isso, trazendo então, já trouxe na primeira pergunta isso, ok? Trazer os resultados que você teve, isso tem um peso bastante significativo, né? O que eu agreguei para essa atividade que eu desenvolvi anteriormente, né? Ou ainda desenvolvo, caso você ainda esteja trabalhando. Por que você gostaria de trabalhar nesta empresa? Sempre tem uma resposta significativa para essa pergunta. Conheça a realidade da empresa a qual você está se candidatando. Quanto mais elementos você tiver a respeito dessa empresa, melhor. Imagina você, enquanto está sendo entrevistado, quando te fazem assim, mas por que você escolheu a nossa empresa, dentre tantas outras? Por que você se candidatou? Por que mesmo que você deseja trabalhar aqui conosco? E aí você ter uma boa resposta. Essa empresa eu já acompanho há algum tempo, eu admiro a prestação dos seus serviços, que é com muita excelência, né? Inclusive eu acompanhei que no ano passado vocês receberam a premiação de uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Certo? Estou trazendo alguns dados, claro que você vai ter que averiguar da empresa que está se candidatando. No site tem muita informação. E se você conhece alguém que trabalha lá, também é possível fazer uma entrevista com essa pessoa e perguntar algumas coisas. Bem, então, conforme combinado, agora peço para que a Gabi lance aí uma pergunta de vocês para mim. Assim, tem bastante, pessoal, tem bastante perguntas bem legais, assim, e bastante gente com as mesmas dúvidas, tá? Um dos pontos aqui que o pessoal perguntou é se é importante ser sempre sincero, né? A sinceridade demais, ela pode atrapalhar? Como é que pode balançar isso? Excelente pergunta. Vocês estão bem ligados aí. Ser sincero. Olha só, sabe o super sincero? Ser super sincero muitas vezes não é assim o mais ideal, ok? Não estou dizendo aqui que vocês precisam mentir, muito pelo contrário, a gente deve ser sincero, mas tomar cuidado com algumas coisas, alguns excessos, tá? Por exemplo, vamos supor que me perguntem sobre quais os motivos pelos quais eu saí do emprego anterior, né? Então, eu vou falar qual foi o motivo. Vamos supor que eu fui desligada da empresa porque teve alguma redução do quadro, né? Enfim, uma reestruturação. Então, eu posso falar isso. Mas vamos supor que junto a isso aconteceu que eu me desentendi com o meu gestor, né? Então, eu não vou trazer esse dado porque esse dado não é positivo e pode soar mal para quem está ouvindo, por mais que a culpa tenha sido do gestor, né? Então, talvez possa parecer que você tem alguma dificuldade de relacionamento, questões de conflito, tá bom? Então, tem situações em que a gente precisa amenizar. Vamos supor que, olha só, eu tenho um exemplo muito prático. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista, a menina me disse, quando eu perguntei, quais pontos, assim, tu acredita que deveria melhorar, que são teus pontos fracos, né? Teus pontos de melhoria. Daí ela disse que ela era preguiçosa, né? Então, se ela foi super sincera, e isso não foi legal, porque eu logo fiquei imaginando ela escorada na parede, né? Assim, com a cabeça escorada sobre a mesa. Então, não foi legal, ela não seguiu no processo, né? Talvez não tenha sido só isso que ela disse que atrapalhou, mas foi uma coisa que me chamou atenção, tanto que eu nunca mais esqueci. Então, tomem esses cuidados. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa com certeza eu tenho outros pontos fracos, eu não preciso trazer esse ponto específico. Eu vou trazer um ponto que vai ser, por exemplo,
que eu tenho uma dificuldade pequena com prazos, quando eu tenho muitas demandas, mas que eu já estou me organizando, né? Que, enfim, isso já foi alguma vez assim, mas que hoje eu já estou mais organizada em relação a isso, ou quando eu recebo mais demandas do que é possível, eu negocio a possibilidade de algum prazo, né? Vejo se de fato eu que tenho que fazer aquilo, né? Então faço um filtro, certo? Então só estou trazendo um exemplo para vocês. Vamos para mais uma pergunta aí, Gabi. Certo. Quando a gente foi demitida do emprego anterior, como falar sobre o assunto quando perguntado a causa da demissão? Sem dar a impressão que nós somos uma pessoa sem bom problema, como sair pela tangente. Sim, sim. Entra um pouco na linha do que eu falei agora, quando vê outra pergunta, que é trazer assim algum dado de realidade. Então, assim, faça esse exame anterior, fique pensando assim em casa. Tem muitas pessoas que, quando eu faço orientação de carreira, tem essa questão, tá? E aí, quando me perguntarem por que eu saí, o que eu digo, né? Você precisa dizer a verdade, mas essa verdade ela pode ser dita de uma forma que ela não te atrapalhe tanto, né? Então, o mais padrão, né, é essa questão de reestruturação, houve uma mudança de direção, né? Então, você vai ter que encontrar algum elemento do que aconteceu e que você acredite que foi o motivo da sua demissão. Nem sempre esse motivo ele é tão explícito quando o funcionário é desligado. Então, faça esse levantamento do, enfim, esses são os motivos principais assim que a gente poderia trazer que não ficam ruins, certo? Inclusive tem outro aspecto que é legal trazer, por exemplo, agora no caso da pandemia, né? Então tem muitas empresas desligando em massa. Não só nesse momento, mas tem empresas que às vezes tiveram uma reestruturação e houve desligamento em massa. Então, você pode dizer, quando eu saí, saíram mais 50 funcionários, né? Teve uma mudança de escopo, teve a empresa foi vendida, né? Enfim, aí tem que avaliar o que de fato aconteceu e trazer esses elementos para mostrar que não foi por conta de uma dificuldade especificamente sua. Muito bem, então vamos, por favor. Só mais uma perguntinha, porque o Tá pessoal está legal, perguntando bastante perfeito. na dinâmica de grupo, tá? Não existe Sim. uma resposta certa, né, ou não. Mas quais os pontos principais que são avaliados, né? Só a iniciativa, tem mais algum ponto que é? Uhum, perfeito. Vou trazer para vocês aqui. Adorei a pergunta, que eu realmente passei batido, né? Não trouxe para vocês o roteiro da dinâmica, ele costuma funcionar da seguinte forma. Nós começamos com uma apresentação inicial dos participantes, né? Às vezes pedimos para que eles justifiquem, né, por que se interessam por aquela vaga ou pela própria empresa, por que gostariam de fazer parte desse time, ou simplesmente uma apresentação sobre si, né, um resumo profissional seu, enfim, essa introdução. Daí cada um vai ter o seu momento para falar e aí eles vão falando, costumam falar aleatoriamente, né? Por isso que eu falei da questão da iniciativa. Na sequência, costuma ter uma outra etapa, que é uma etapa coletiva, né? Por isso que, enfim, a dinâmica ela acontece com um grupo de pessoas. Então, são separados em grupos e aí é dada uma atividade. Por exemplo, construam uma torre com esse jornal e essa fita o mais alto que vocês puderem. Né? Vocês vão ter 8 minutos para isso. Né? Ou vocês vão ter que construir uma maquete, ou vão ter que vender um produto, enfim. É atribuído uma tarefa e aquele grupo precisa se organizar para cumprir aquela tarefa. Gente, muitas pessoas focam na resolução da atividade e esquecem de se dar conta de que está sendo avaliado, na verdade, os comportamentos dos candidatos. Então, o quão você está participando, por exemplo, tem candidato que não se envolve muito com a tarefa, né, que deixa os colegas fazerem, e que é o comportamento que ele vai ter depois também.
provavelmente, que é o que o recrutador fica imaginando. Então, a sua postura naquele momento revela um pouco de como a sua postura vai ser depois. Então, é esse o recorte que o recrutador faz. Por isso, se demonstre assim engajado nas atividades, colaborativo, além de ter iniciativa, aceitar as ideias dos outros, né, respeitar e também, claro, trazer as suas ideias, então não agir de forma passiva e nem de forma agressiva, né? E é isso, tá? Sempre tentar manter um bom clima e, enfim, executar a atividade. Aí, na sequência, muitas vezes é dado um case que pode ser feito individual ou em grupo também, né? Assim, como resolver uma situação real que pode acontecer lá dentro daquela, enfim, vaga específica. E é isso, né? Costuma ser assim. No final, ainda algumas vezes é solicitado que o candidato responda alguma pergunta por escrito, né? Então, seria assim. Não sei se eu fui clara. Se tiver alguma outra pergunta ligada a isso, pode fazê-la. Tranquilo, lógico, a gente pode ir continuando, tem bastante perguntas, mas tem algumas que tu vai falar nos próximos slides. Aham. Ok. Bem, então nós temos aqui a seleção, eu fiz uma seleção das top 10 perguntas de entrevista. Então, inclusive, se preparem para respondê-las. Sugiro que vocês tenham aí também como material complementar esse material que eu estou passando aqui. Então, depois vocês podem, com mais tempo, responder essas perguntas e se preparando para as possíveis entrevistas. 4. Por que você deve ser o candidato selecionado? Quais são os seus diferenciais? Então, nesse momento, eu vou falar assim de mim, das minhas características, das forças que eu tenho, né? Então, eu tenho uma capacidade resolutiva, sou uma pessoa colaborativa, né? Engajada com as metas da empresa, focada nos resultados, ok? De preferência, não traz somente aqueles jargões, aquelas coisas mais habituais, como sou comprometida, sou responsável, pontual. Bom, isso é o mínimo, né? Isso já é o esperado. Mas traga elementos extras que são fundamentais para aquela vaga em específico, assim. Então, se é uma vaga que exige um tom de criatividade, fale sobre isso. Muitas vezes o próprio anúncio da vaga já nos dá algumas pistas do que eles estão procurando. Então, se você puder trazer que sim, você tem aqueles atributos que eles querem, isso é ótimo, porque aí mostra que você é um candidato em potencial para aquela vaga. Então, seus diferenciais vão nessa linha, tá? De forma alguma eu vou falar mal de outro candidato, ou vou dizer que eu sou a melhor, mas vou trazer o que eu tenho de melhor, né? Eu posso dizer que eu vou trazer aqui para dentro da empresa, eu sendo selecionada, integrando a equipe, vocês podem contar, né, com uma Luciane, que seja assim, 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 tá bom? E fale sempre, pessoal, aqui é uma dica muito importante, falem com muito entusiasmo, disposição, isso faz uma grande diferença do que se eu falar a mesma coisa num monotom, né, de uma forma super tranquila, que assim parece que eu decorei aquilo, mas não que de fato eu sou daquele jeito. 5. Conte sobre um desafio, conflito que você encontrou no ambiente de trabalho. Como fez para resolvê-lo? Talvez nos perguntem uma situação. Olha só, tu teves uma situação de dificuldade provavelmente em alguma experiência da tua vida, seja de trabalho ou acadêmica. Me relata essa situação e como tu fez para resolver, né? Então, já pensem aí antes de chegar na entrevista e serem surpreendidos com essa pergunta. E quais são seus objetivos a longo prazo? Como disse há pouco, se inclua já dentro da empresa, ok? Como se você já estivesse lá trabalhando com aquela equipe. Então, eu me imagino aqui, né, já me desenvolvendo,
enfim, tendo outras oportunidades, tendo um nível de entrega que é importante para a empresa, né? Agregando para a empresa, sendo positivo para mim também, ok? Vou falar as 10 e aí na sequência a gente vê as perguntas de vocês. Quais seus pontos fortes e os pontos a melhorar? Então, como pontos fortes, eu já dei vários elementos para vocês: colaborativa, resolutiva, atitude empreendedora, protagonista, iniciativa, resiliente, né? Que é a capacidade de, mesmo diante as adversidades, você ir lá e enfim, resolver as coisas. Criatividade, dinâmica, também expressiva, enfim. Claro que tudo depende muito da relação com a vaga. E pontos a melhorar são dificuldades que eu tenho. Então, claro que nas dificuldades você não vai trazer um elemento que é super necessário para aquela vaga e você vai dizer que aquela é uma dificuldade que tem. Que aí, bom, aí isso te prejudica. E sempre que for dizer a dificuldade que tem, diga ela, mas já diga o que está fazendo para melhorá-la. Então, de repente, eu sou uma pessoa mais reservada. Um exemplo, para falar para um número maior de pessoas, enfim, tenho uma reserva inicial, até me sentir confortável com a situação, né? Então, pode dar uma explicação estilo essa. E que você já está buscando resolver isso através de leituras, de algum curso de oratória, de teatro, né? Talvez você até já esteja fazendo ou esteja procurando, tá? De repente, o nível de inglês para essa empresa não é assim, nossa, super necessário, mas é legal que você tenha. Então, você pode dizer que o seu inglês, né, está no nível intermediário, mas que você, enfim, está se preparando para ampliar isso, porque acredita que também vai ser útil ali dentro da tua atividade, certo? Entendido? Quais são os seus hobbies? Então, que coisas que eu gosto de fazer? Né? Ficar em casa, né, com a família, passear, ler, assistir filmes, séries, o que você gosta? Aí talvez vamos supor que você diga que gosta de ler. Qual foi o último livro que você leu, né? Então, também saiba que livro foi esse, qual o estilo de filme que você assiste, gosta de drama, gosta de suspense, ação, comédia, romance, tá? O que você conhece sobre a nossa empresa? O que você sabe sobre ela? A gente há pouco já introduziu um pouco isso, né? Então, entre no site, converse com pessoas que trabalham naquela empresa. Quanto mais informações você tiver, melhor. Quais as contribuições que você pensa em trazer para a empresa? E às vezes vem a seguinte pergunta: quais as contribuições você pensa em trazer para a empresa nos próximos 30 dias, você sendo selecionado? Então, já tenha uma ideia. Eu pretendo me apropriar das atividades, né? Inclusive, vamos supor que seja na área de RH que eu estou buscando a vaga. Inclusive, eu penso num projeto com funcionários, pesquisa de clima, por exemplo, né? Ok? Uma escuta com colaboradores, enfim, traga alguma ideia do que você já pensou em algum outro momento, talvez até já teve essa experiência, certo? Gabi, nesse sentido, tem alguma pergunta aí? Ou uma outra? Tem, Por favor. inclusive, tem muitas pessoas perguntando, né, dúvidas que elas têm da entrevista, de que maneira isso elas podem perguntar. Por exemplo, pretensão salarial. Deve perguntar, deve responder se o recrutador perguntar, como se posicionar nesse caso. Uhum. Nesse caso, isso é um assunto um pouco mais delicado, né? A pretensão salarial. Se formos consultado, naturalmente que a gente vai dizer, né? Assim, compatível com o mercado, é legal que você também já faça uma sondagem antes, né? Traga um número, porque às vezes a empresa vai pedir esse número, né? Então, vamos supor, R$ 2.500 lá para uma vaga de assistente, né?
Então, você vai dizer, compatível com o mercado, né? Na minha última atividade, a minha remuneração era tal, estou disposto, né, a, enfim, negociar, né? Muitas vezes a empresa divulga já o valor, em alguns casos, mas assim, não faça você a pergunta se porventura não foi dito isso, tá? Você vai ter que esperar, assim, pelo menos é a minha recomendação, que você espere até que a empresa informe, porque às vezes eles informam um pouco mais adiante no processo também de seleção. Então, se você mostrar que está muito interessado exclusivamente na questão financeira, talvez isso diminua alguns pontos seus, né? Não que não seja um elemento importante, né? E se você for perguntar se estritamente você não pode esperar, porque daqui a pouco trabalha numa outra empresa e só vai continuar nesse processo se realmente vale a pena, aí sim você vai ter que, com toda a delicadeza, fazer essa pergunta, né? Como eu estou ainda empregado, para mim é importante saber qual o valor que vocês pensaram, né? Sabe? Mas de uma forma assim bastante sensível, cuidadosa. E, enfim, se você tem outras dúvidas, e isso pode acontecer, o momento da entrevista não é só para o entrevistador nos bombardear com perguntas, mas também nós, enquanto entrevistados, podemos fazer perguntas, né? Então, deixe isso para o final. Possivelmente o recrutador vai dizer assim: você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, um comentário, alguma outra consideração? Aí, nesse momento, você lança a sua pergunta. Inclusive, demonstra interesse da sua parte. Do ponto de vista de um recrutador, o que é melhor para um candidato quando ele busca um crescimento? Que ele esteja desempregado, né? Ou que ele participe da entrevista estando trabalhando? Excelente pergunta. Olha só, o que o mercado hoje considera mais atrativo? Tá? Vou dizer para vocês em termos gerais, tá? Digamos assim, a maioria, certo? De recrutadores, gestores, né? Avaliam como positivo, mais positivo, quando o funcionário ainda está contratado, porque aí você tem mais poder de barganha, digamos assim, né? Então, digamos que para o candidato, e tanto para o candidato quanto para a empresa, é visto com bons olhos, porque a empresa pensa da seguinte forma, geralmente, tá, pessoal? Não estou dizendo que é uma lei. Pensa o seguinte: olha, esse candidato está trabalhando, né? É sinal que ele está desempenhando bem a função dele, tá? Porque ele está empregado. Então, se eu estou buscando alguém para compor a minha empresa e essa pessoa está empregada, bom, então ela tem um outro, digamos assim, ela tem uma certa vantagem, ok? Na comparação com alguém que está desempregado. Por outro lado, se a empresa está com uma necessidade urgente de contratar alguém e essa pessoa está empregada, contratar alguém desempregado é muito mais rápido, porque essa pessoa não vai ter que se desligar da empresa, né? Então, a dica que eu dou é a seguinte: para quem está empregado, é o momento de procurar emprego, certo? Eu recomendo que vocês não se fechem nas empresas onde estão, olhem para o mundo à volta de vocês, porque pode acontecer de amanhã ou depois você ser desligado, e aí, se você não se preocupou com a sua carreira, não protagonizou a sua carreira e simplesmente foi seguindo o fluxo do que a empresa achava importante para você, e daqui a pouco você é desligado, e aí? O que as vagas estão exigindo? Daqui a pouco vai ter um critério ali, um pré-requisito que você vai ter que correr atrás, vai ter que fazer aquele curso lá de Excel, vai ter que buscar um idioma e até desenvolver aquela competência vai levar um tempo. Então vai levar um tempo maior para você conseguir uma recolocação. Ou vai ter que dar um passo atrás e entrar numa vaga que esteja em outro nível, porque você não acompanhou o ritmo de crescimento do mercado. Então, faça sempre essa leitura. O momento de procurar emprego é quando você está empregado, como disse, você tem essa vantagem.
porque é bem percebido pelo mercado de trabalho. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, assim. Ficou claro? Sim, sim, Lu. E tem uma pergunta bem interessante aqui. O que fazer quando o recrutador faz muitas perguntas pessoais? Exemplo, sai muito no final de semana, gosta muito de rede social, quer ter um filho? Como assim, interpretar essa pergunta e como responder também? Uhum. Legal, né? Essa pergunta, olha só. Quando, claro que você não pode fazer uma cara de espanto, né? Quando vem uma pergunta assim, porque algumas pessoas podem ficar de fato um pouco chocadas, né, com o volume de perguntas pessoais, mas procure agir com naturalidade e, enfim, como eu disse, assim, se você já se preparar anteriormente, pensar, se me perguntarem isso, o que eu posso falar? Então, você já vai com aquela informação mais elaborada, vai se sentir mais seguro para dizer. Então, o que eu digo assim para vocês, procurem ter um cuidado também com as próprias redes sociais, para vocês não se exporem muito. Pode ser que tenha alguma informação que você colocou lá nas redes sociais, e aí, por isso que vem essa pergunta de questões pessoais. Talvez é porque a empresa já teve um problema com o funcionário anterior, que, sei lá, foi numa festa e chegou atrasado, não veio trabalhar no outro dia. Então, eles estão um pouco receosos por conta de uma experiência anterior. Então, não necessariamente é por conta de que querem investigar a fundo a sua vida, mas porque para eles aquilo ali é importante que eles saibam, né? Então, você não precisa ser absolutamente sincero, como a gente falou, né? Mas, claro, também não vai mentir. Gosto de ir em festas? Gosto moderadamente, né? Enfim, se você não vai durante a semana, provavelmente, né? Vai no final de semana, que aí não vai interferir no trabalho, ok? Então, essa é uma forma de você dar essa resposta de forma mais tranquila e que não vá também te atrapalhar nesse processo aí de seleção. Eu acho que a gente pode seguindo, tem outras perguntas bem legais que daí a gente pode retomar assim no finalzinho, já que a gente tem 8 minutos. Perfeito. Bom, pessoal, espero que esteja sendo legal para vocês, né? Essa dinâmica que também nós estamos fazendo aqui. E, bem, falando um pouco de um tipo específico de entrevista que nós precisamos estar preparado, diferente da entrevista coletiva, pode ser que nos seja perguntado. Bom, as características que você tem. E você pode falar qualquer coisa, porque eles não têm como saber exatamente, né? Então, vamos supor que eu diga que eu sou criativa. Numa entrevista individual, eles não têm como ter certeza que eu sou de fato criativa. É a minha palavra, né? Então, para que eles possam ter mais certeza, mais elementos, existe a entrevista que nós chamamos de entrevista por competências, que ela é composta por esses 3 itens que eu coloquei aqui. Então, começando, vão te perguntar assim, me conta uma situação em que você tenha sido criativo, né, nos últimos 30 dias, ou na sua última experiência de trabalho, ou lá na faculdade. Me conta uma situação em que você tenha sido criativo. Né? Daí eu vou ter que contar, vou ter que contextualizar, né? Vou ter que dizer que ação que eu fiz. Teve uma situação assim que o meu antigo gestor pediu, né? E aí então eu propus determinada coisa, né? E o resultado foi X, né? Nós tivemos um incremento de vendas que representou uma ampliação em 50%, né, das vendas, sei lá. Então, você trazer elementos, você estar preparado para isso é importante, para não ser pego de surpresa na hora que te fizerem essa pergunta, ok? Então, para o recrutador é uma forma de ter mais confiança na sua resposta, tá? Mas para quem tiver mais interesse, perdão, pode dar uma pesquisada também por entrevista por competências, certo? E aí, gente, qual é a diferença da entrevista presencial para a entrevista online? Essas informações que a gente falou até aqui, elas são válidas para as duas situações, para as duas modalidades, tá?
Agora, no online, nós precisamos ainda ter outros cuidados, que é o cuidado com a conexão da internet. Então, se enfim você não está com uma internet muito estável, precisa procurar um outro lugar para fazer essa entrevista naquele horário, você, enfim, vai na casa do vizinho ou de um outro familiar, ou mesmo se aproxima do roteador, ou faz pelo computador e usa um cabo de rede, né? Enfim, porque daí deixa a internet mais estável. Você precisa dominar, conhecer a plataforma onde vai ser feita a entrevista. Então, daqui a tem que perguntar se a empresa não te disser, vai ser por Skype, daqui a pouco você não tem Skype, você tem que criar esse Skype, tem que entrar antes na plataforma para entender como é que ela funciona, marca um Skype lá com um amigo e aí você testa a ferramenta, porque senão isso pode gerar ansiedade naquele momento, tá? Então, conheça da plataforma que vai ser usada, daqui a pouco vai ser o Zoom, vai ser o Google Meet, né? Enfim. Hangouts, enfim. Cenário. Esse cenário que aparece junto com você precisa ser também pensado, porque daqui a pouco vai estar mostrando uma bagunça, né? Enfim, ter uma janela no fundo nunca é legal, é sempre importante que a luz esteja na frente, né, e não nas costas, senão ela acaba deixando, assim, a sua imagem escura, tá? Por conta dessa questão de iluminação. Então, tome esses cuidados. Cuide com ruídos também, já combine previamente com a família. Olha só, tal horário eu vou estar fazendo uma entrevista, isso é bem importante para mim. Quero pedir para vocês, né, nesse tempo, assim, tomarem cuidado, né, não falarem muito alto, cuidar os cachorros, né, para daqui a pouco não latirem demais. Enfim, a gente precisa se ater a esses detalhes, que são elementos a mais, adicionais, para além daqueles outros que a gente já estava conversando. Tá? Não sei se alguém aí já fez uma entrevista online. Nós queremos lançar uma outra pergunta também, né, Gabi? Eu peço que tu coloque aí e que o pessoal responda também, que é, nós queremos saber quem de vocês, qual é o status profissional de vocês hoje? Se vocês estão trabalhando, quem está empregado, quem daqui a pouco, enfim, é autônomo, né? Quem está desempregado, nós queremos ter um panorama, ali tem ali as possíveis respostas, né? E tem uma outra alternativa que é outro, caso você não se encaixe em nenhuma das alternativas, tá? Para a gente também ter esse levantamento, para a gente é importante, certo? Até para saber futuras ações que nós também vamos promover aqui com vocês. Bem, então, passando aqui para fazer um resumão, para daí a gente ver as perguntas finais. Prepare-se, né? O segredo é se preparar, né? Responde essas perguntas aí que a gente falou, por escrito de preferência, faz um treino, você pode até se filmar, pode falar na frente do espelho, pode gravar a sua voz. Será que você está conseguindo passar com empolgação? Vou contar para vocês bem rapidinho um caso de um aluno que eu atendi alguns dias atrás, né? Ele passou por um processo de orientação, né? De consultoria de carreira, e ele estava já mais de 6 meses desempregado. E ele participava de entrevistas, participava e não era selecionado. Então, o currículo dele estava bom, porque ele estava chegando na entrevista. E o currículo dele realmente era bom, e ele era um bom profissional, de fato, é um bom profissional. Só que ele não estava efetivando ali a contratação, né? Não seguia no processo. Então, alguma coisa estava acontecendo na entrevista. E eu constatei, pelo que eu percebi, que ele não estava falando com muita empolgação, que ele, né, não tinha certeza se queria aquela vaga ou não, então ele estava passando aquela incerteza durante a entrevista. E agora, nos últimos dias, ele até fiquei pensando, nossa, agora nessa pandemia, né? Será que ele vai conseguir um emprego? E de fato, tem empresas que continuam fazendo os processos de seleção, então vocês não subestimem esse momento, continuem se candidatando, quem está procurando trabalho, porque ele conseguiu numa empresa multinacional, a entrevista foi feita online, né? E ele conseguiu implementar isso que a gente percebeu, que é
falar com mais entusiasmo, com mais disposição, assim, mostrar que realmente conhecia aquela empresa, o que ele teria para agregar, né? Então, ele se preparou efetivamente e teve, então, um resultado positivo, né? E então, também fiquei super feliz, espero que isso também se repita e aconteça para vocês, para quem está procurando no momento. Há pouco alguém tinha perguntado, tá, mas qual é a vantagem, né, de eu estar empregado, enfim, desempregado e procurando emprego? Quando você está empregado, procurando emprego, você não precisa aceitar uma vaga de forma desesperada. Se você está desempregado, talvez você não possa escolher tanto, né? Então, por isso, eu disse há pouco que o momento, digamos, mais fácil seria enquanto você ainda está empregado, tá? Mas se não estiver, tudo bem, né? Vamos lá, unir forças para conseguir alcançar esse objetivo. Espero que essas informações de hoje estejam ajudando vocês. E, enfim, né, tem uma boa justificativa pela qual você deseja entrar nesta empresa. Vamos então para as outras perguntas aí da Gabi. Lu, eu selecionei 2 temas que tiveram bastante perguntas, então eu estou juntando elas. Primeiro, quando alguém trabalha numa empresa, assim, por um tempo determinado ou num curto período de tempo, tá? Por exemplo, 3 meses, isso pode atrapalhar na avaliação da entrevista por parte do recrutador? Sim, o indicado é que você fique na empresa, de preferência, 1 ano, 2 anos, né? Para ter um certo tempo, né? Hoje as pessoas estão um pouco mais, a geração mais nova, mais jovem, costuma não ter tanta paciência. Então, essa empresa aqui não tá legal, tá, vou para a próxima. Mas tome cuidado para não ficar curtos espaços de tempo em várias experiências, porque se coloque no lugar de quem está fazendo a seleção. Ela está investindo ali em você, ela está imaginando você trabalhando talvez por um longo período lá na empresa, né? Então, ela pode ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que vai ficar aqui conosco 1 ano? Se nas outras empresas ficou sempre 6 meses ou menos, né? Então, claro, se isso aconteceu uma vez na sua vida ali, na sua caminhada, tudo bem, isso pode acontecer de não ter dado certo. Mas procure fazer com que isso não seja recorrente, porque aí vai mostrando um comportamento seu, tá? E um detalhe, se você trabalhou 3 meses numa empresa, mas era uma vaga temporária, aí coloca entre parênteses, vaga temporária, porque quem está analisando o currículo, ou mesmo na própria entrevista você fala que é temporária, vai entender o porquê você ter saído daquela oportunidade, certo? Então tome esse cuidado. Então não entre em qualquer empresa, o segredo está em você fazer uma seleção de vagas legais, de empresas que você julga interessantes, porque senão pode acabar entrando em qualquer empresa, em qualquer vaga e depois se arrepender e aí fazer essas, digamos assim, essas experiências muito breves. Nessa linha do que eu estou falando, procure sempre se colocar no lugar do recrutador, né? Assim, use dessa empatia. O que ele iria perceber? O que eu perceberia se um candidato me falasse tal coisa? Se nós usarmos da empatia, com certeza a gente vai ter uma melhor desenvoltura. Porque aí você vai pensar antes daquilo que vai falar, para que aquilo soe melhor. Você não está manipulando a entrevista, ok? Não quero que alguém entenda mal. Você está simplesmente trazendo o que precisa ser trazido à luz. Né? A gente não vai contar a nossa vida toda, nossa experiência toda, a gente vai trazer só os elementos que nos ajudam, que nos favorecem, que mostram que a gente é um bom candidato. As outras coisas não precisam ser ditas. Mais alguma pergunta? Sim, a última pergunta que eu vou fechar, tá, Lu? É um tema bastante comentado hoje em dia, tá? Pessoas com mais de 40, mais de 50 anos. Existe um bloqueio por parte do entrevistador com pessoas dessa faixa etária? Uhum.
Legal, essa pergunta costuma aparecer também, que é uma preocupação de quem já é mais experiente, já é mais maduro profissionalmente. O que eu digo para vocês? Isso é um preconceito, né? Infelizmente, ainda existe isso. Nós não temos um controle sobre isso, né? Eu julgo extremamente positivo as ações de empresas que criam programas que são para estagiários, para menores aprendizes, para aposentados ou para as pessoas, né, que têm mais enfim, que já estão na maturidade e que, enfim, estão com alguma dificuldade de ingresso. Mas, infelizmente, não é ainda o que acontece para a maioria das empresas. Então, no currículo, não informe a sua idade. Esta é a dica que eu te dou, né? Se você acha que isso vai te prejudicar, seja porque você é muito jovem ou porque você acredita que haja um preconceito em relação a esse sentido, não informe a idade. E lá na entrevista você vai se mostrar o candidato que de fato você é. E aí esse fator de idade não vai pesar tanto, ok? Porque aí você vai estar ali, você vai estar no cara a cara e vai demonstrar tudo que você pode agregar para a empresa, certo? Então essa é a dica que eu poderia dizer para você sair desta situação. E é claro também investigar empresas que talvez tenham algum projeto específico. Eu acho que a maior dificuldade está acima dos 50, né? Antes disso, acredito assim que não tenha, pelo que eu percebo, né, do cenário que eu estou assim mais próxima, que não tem essa leitura, né, equivocada. Exceto às vezes para um estágio, estágio para alguém que tem 45 anos, né? Claro, entendendo que essa pessoa construiu toda uma outra carreira e agora está tentando entrar numa outra área, é natural que ela tenha que buscar o estágio para acumular uma experiência também nessa nova área. Mas aí talvez no próprio currículo você tenha que trazer alguma dessas informações, ou mesmo na própria entrevista. Mostrar entusiasmo, disposição. A idade não pode ser um fator que atrapalhe. Então, isso que eu posso contribuir, assim, em termos de dica para vocês. E fico disponível também nas minhas redes sociais, né, aqui profissionais, que são tanto o canal do YouTube, com alguns vídeos, né, relacionados com autoconhecimento e também processo de seleção, e também pelo Instagram e pelo Facebook. Se vocês tiverem outras perguntas que a gente não conseguiu contemplar nesse momento, claro, fiquem também atentos às novas comunicações, porque a gente vai ter outras aulas sobre outras temáticas, né, sobre geralmente, né, eu vou estar falando com vocês sobre temas ligados à empregabilidade, tá? Gabi, quer fazer mais alguma pergunta? Legal, Lu, achei bem legal, tá? Só para compartilhar com todo mundo, a gente teve um pico bastante naquela última pergunta, né? Qual o seu status de trabalho atual? A gente tem 42% dos participantes, eles não estão trabalhando hoje, e 38% trabalham com CLT, no emprego formal. Uhum. Legal, né? Assim, ficou parelho essa informação, né? E, enfim, daí tem quem está numa outra situação, mas a maior parte, então, está desempregado e próximo disso estão no regime CLT. Então, o que eu digo para vocês, reitero aquilo que eu falei há pouco, assim, não pensem que agora não é momento de procurar emprego. Pensem o seguinte, tem empresas com dificuldade? Tem, né? Não é fechar os olhos para isso. Mas tem outras empresas, sim, como eu citei o exemplo para vocês, que, bom, esse aluno que eu acompanhei, ele foi contratado terça, ontem, né? Então, assim, ia lá na empresa assinar o contrato, buscaria o notebook e iria trabalhar home office em casa, né? É alguém da área financeira, né? De controladoria. Então, assim, não subestime esse momento, tá? Se preparem,
aproveitem esse tempo também para seguir fazendo as graduações de vocês, buscando conhecimento, tem cursos que estão liberados em algumas plataformas, procurem se munir, né, de conhecimentos para que vocês atendam aos pré-requisitos das vagas que têm interesse e vão acompanhando vagas, se candidatem, se preparem para os processos e vamos lá, né? Se porventura não der certo numa próxima, você já pensa assim, você já vai estar mais preparado para a seguinte. E a ideia é que você siga se fortalecendo e pelo contrário, não fique assim. Eu sei que é fácil falar, né? Mas assim, procure não ficar chateado de não ter sido selecionado. Né? Afinal de contas, talvez não era a melhor vaga, talvez não estava alinhada ao seu perfil, talvez, enfim, nem você ia ser feliz naquela vaga. Então, siga procurando, siga se candidatando, alguma hora vai dar certo, mas não pode perder a esperança e como eu disse, assim, quanto mais processo você se candidatar, mais chance tem de você ser selecionado em algum deles. Mas, especialmente, não é a quantidade, mas é a qualidade. Então, se prepare bem, que eu tenho certeza que se vocês levarem em conta isso que a gente conversou hoje aqui, vocês ampliam as chances de vocês de serem a pessoa escolhida. Tá? Então, quero desejar sucesso para vocês, né? Tudo de bom. E nos encontramos numa próxima. Não sei se a Gabi pessoal, quer agradeço. Sim, eu agradeço a possibilidade de todo mundo estar aqui nessa mais de uma hora. A gente espera muito, né? E essas dicas tenham contribuído para vocês nessa busca de emprego, tá? Que tenho certeza que por mais que a gente esteja vivendo, né, como a Lu comentou, a pandemia, existem sim oportunidades. Se lembrem disso. Nos vemos por aí, então. Sucesso para vocês.